Vamos para mais um feedback. Essa aqui é o Euromancer Singer, da Bárbara Goura. E ela disse o seguinte: boa tarde, Marco e chat. Eu tenho um problema com a renderização. Eu sinto que faltam efeitos de iluminação e eu peco bastante no background também. Mas eu não sei exatamente como arrumar isso. A área que eu gostaria de trabalhar seria para artes estilo Splash da Riot e ou Magic the Gathering. Sinto que as minhas artes faltam aquele tchan. Que coisa, cara. Magic e Splash? Interessante. Deixa eu ver seu portfólio rapidinho, Bárbara. Porque eu não vejo muito de Splash nem de Magic, mas eu vejo potencial para várias outras coisas, assim. Definitivamente. Ah, entendi. Saquei. Essa aqui já tá numa vibe mais Magic mesmo, né? Interessante. O rostinho dele ficou parecendo um pouco o Lula Molusco bonito, né? Como é que é o meme? Com todo respeito, né? Tipo, óbvio. Mas. Desculpa, mas ficou um pouquinho, não ficou? Tipo, o queixinho dele. Até o olharzinho com a pálpebra na metade, assim. Não ficou um pouco? Desculpa, não tem nada. Tipo, não. Bárbara, desculpa. É que a minha cabeça funciona de um jeito muito específico. Cara, vamos pegar essa imagem e jogar no Photoshop pra gente trocar uma ideia? Mas, assim, vendo o seu portfólio, e claro que são imagens mais antigas, né? Eu queria ver até coisas mais recentes que você tem feito. Mas vendo o seu portfólio, claramente me vem o clássico feedback de, cara, precisa estudar a perspectiva, pelo menos um pouco, assim, sabe? Porque todo o cenário que você faz, ele é bem simplificadão e bem simples, ó. Simplificadão, bem bidimensional. Então eu acho que valeria bastante a pena você estudar a perspectiva para você ter confiança no desenho. Porque você desenha os personagens e você tem claramente uma percepção aguçada. Dá pra ver nessa imagem, tipo, pra desenhar os personagens, você tem uma percepção aguçada, você tem um gosto muito legal pras cores, pra umas ideias bem malucas, assim, mas precisa daquele fundamento de desenho pra você ter confiança na hora de desenhar. Porque claramente você não tem confiança pra desenhar cenário. Eu não queria falar disso, sabe? Tipo, todo feedback, mas eu não tem jeito, cara. A gente não consegue fugir dessa, sabe? Faz sentido, Bárbara? Eu tô viajando? Você tem confiança? Você não sente confiança, assim, pra fazer os cenários? Na questão de perspectiva? Que até a escolha do ângulo, sabe? Faz com que eu entenda um pouco disso. Eu vou assumir que você quer fazer splash, tá? Pra fazer splash, você precisa dominar e nem ter dúvidas sobre perspectiva. Faz sim, eu preciso dessa realidade. Então, eu realmente acredito que você não pode ter dúvida em questão de perspectiva. Você precisa saber, dominar, como se fosse um idioma novo. Você precisa dominar. Coisas de efeito, render final, eu posso até mostrar aqui algumas coisas, mas não é isso que vai realmente fazer o seu trabalho evoluir muito de nível. Não é. Não nesse momento. Porque de render você já tem uma parada legal, assim, sabe? De tipo de separação de elementos. Até essa line art que você tá colocando, eu acho que ele acrescenta, soma bastante na qualidade do seu trampo. Eu acho massa, sabe? Eu acho muito massa. Não é questão de pintura, o jeito que você tá pintando. Claro que pra Magic e pra Splash, você teria que ir pra um tipo de render diferente disso. Isso aqui é pra outra coisa, eu acho. É desenho, cara. É desenho. Eu posso mostrar, tipo, algumas questões de efeito que dava pra fazer pra melhorar a leitura e deixar essa imagem muito mais colorida e dinâmica. Uma delas é você tentar trazer umas transições mais suaves. Eu acho que, no geral, eu vejo que você trabalha muito com transições duras, sabe? Você tá usando transições suaves para áreas muito pontuais. E o que é ótimo, tá? Tipo, para lidar com highlight, isso é realmente importante. Mas na hora de você fazer elementos que brilham, que iluminam e fazer eles interagirem com o cenário, você precisa tentar trazer um pouquinho mais dessas transições suaves. Então, por exemplo, pensar em uma layer de screen com um pincel suave já faria com que as suas cores aqui ficassem muito mais vibrantes e muito mais naturais, porque elas não se limitam essa forma geral que você delimitou, sacou? Então, ó, por exemplo, trazer umas transições mais em vermelho para essa área aqui. Talvez um verde bem limão aqui também para essa outra área. Um pouquinho mais escuro, talvez. Com screen, eu gosto de usar cores um pouquinho mais escuras. E tentar fazer com que essas cores saiam um pouco da forma principal que você criou aqui. E invadam de leve as outras formas, né? Tipo os personagens, invadir um pouquinho só. O próprio verde aqui, ó.
invadir com esse azulzinho um pouquinho do cabelo dele, sabe? Como se tivesse uma luz vinda por trás. Acho que faltou também só pontualmente aqui. Faltou dar continuidade nessas formas aqui por trás, né? Quem sabe esse azul também. Sei lá. Acho que para essas formas aqui do fundo, com certeza já daria um up, né? De efeito visual final, que é o que você me perguntou. Mas realmente faltam elementos aqui no fundo, né? Por exemplo, as árvores que você pintou, percebe que elas estão sempre muito tímidas e sempre entre os personagens. Tipo, você colocou, por exemplo, uma sugestão de árvore aqui, aí uma outra aqui e outra aqui. Mas isso aqui podia ser muito mais. Então, trazer até umas cores diferentes para essas árvores e fazer elas saltarem mais nessa silhueta, mas só sugerir. E até, quem sabe, incorporar elas criando sobreposição. Não sei. Talvez. Vamos ver. Eu vou criar quase um afunilamento também, assim, para essas árvores. Para mostrar que a câmera tá de baixo, né? Um pouquinho de baixo. Eu dava para tranquilamente trabalhar nessas áreas do fundo. Tranquilamente, bastante coisa, né? E isso só se você quisesse trabalhar com árvore. Eu ainda acho que tava... Eu não sei o tema exato da pintura, mas quem sabe outras coisas que envolvessem essa história aqui. Uns elementos no próprio céu. Não sei se poderiam ter coisas voando, sabe? Tipo, espalhadas no céu. Alguma coisinha aqui. Eu vou criar uma layer de Color Dodge bem simples, só pra fazer um efeito que eu gosto sempre de fazer quando a gente lida com estrelas, que é você tentar trazer um pouquinho de cor pra essas estrelas, pra elas não morrerem nessa cor opaca branca só. Sempre dá um brilhinho pra elas. Eu sempre faço isso. Isso é de lei. E como a gente tá lidando com essa cena toda colorida, pô, tem que ter mais, né? Acho que o espaçamento dessas luzes também tá muito regular. A natureza funciona com coisas mais aleatórias, sabe? Então, brincar com esse espaçamento, não deixar sempre eles com a mesma distância, pra mim faz muito sentido também. Vou mostrar já já. Basicamente adicionar algumas intercalando já ajudaria, mas percebe que quando a gente vê esses brilhos, eles estão basicamente com a mesma distância? Ó. É quase a mesma distância. A diferença é muito sutil entre essas distâncias, entre uma e outra, sacou? E a mesma coisa acontece dentro dessas outras áreas. Então elas foram postas por um ser humano aqui, porque o ser humano gosta de organizar as coisas. E a gente acaba sempre organizando visualmente o que a gente cria. O problema disso é que isso não é o jeito que a natureza funciona. A natureza funciona com mais aleatoriedade. Ó, percebe como elas são muito regulares, a distância entre essas estrelas? A natureza ela funciona com mais formas irregulares. Então,
quebrar mais, sabe? Tipo, eu não vi nenhuma estrela próxima uma da outra. Todas estão, tipo, com o mesmo espaçamento, sabe? Então, por exemplo... Ou usar mesmo direto um pincel que seja aleatório, saca? Uma em cima aqui, literalmente. Já que eu criei, acho que no mesmo... É impossível. É impossível, você sempre vai criar sem querer. A melhor coisa é usar um pincel aleatóriozão mesmo. Pá, pronto. E volta, apaga, aleatório. Bate o pincel, pronto. Você vai ter alguma coisa um pouco mais aleatória. Mais fácil. E aí, voltando com algumas luzes pontuais, fica bem legal o efeito de cor, tá? Olha a diferença. Começa a ter essa unificação, sabe? Onde uma luz interage com os personagens. O problema é que as formas elas estão morrendo de um jeito muito opaco e a luz que bate nas personagens, elas também não são coloridas. Então eu tentaria trazer mais cor pra dentro das personagens. Porque a roupa dela é rosa. Mas qual é a fonte de luz que está iluminando essa roupa? Se você quiser ir realmente pra Splash e pra Magic, você vai ter que se fazer essas perguntas. Por isso que, sinceramente, eu nem acho que deva ser o seu ponto de estudo exatamente. Aí vem a parte de opinião, tá? Até agora eu estava tentando lidar com os fatos. Agora eu vou para uma parte mais de opinião. Eu acho que você poderia ir para um caminho um pouco mais estilizado e menos natural. Porque as suas ideias, elas não são necessariamente ideias que você vai conseguir explorar numa splash art. O que é uma splash art? Resumidamente, é você pegar ali um personagem e tentar fazer tipo, uma ilustração que venda um produto daquele personagem para a empresa. Entendeu? Então, por exemplo, pode ser uma skin de um personagem, então você vai ter que pegar aquela skin e colocar aqui dentro do contexto dos elementos que já foram criados por outras pessoas. Eu vejo no seu trabalho, nas artes do seu portfólio, uma quase necessidade de você criar universos e explorar visualmente algumas ilustrações. E como artista de splash, cara, sinceramente você não vai conseguir explorar tanto assim. Até tem coisas que você vai conseguir explorar porque é específico de uma expansão que vai sair, que ela é toda diferente, mas é muito pontual. O trabalho regular de um artista de splash, por exemplo, ou até de Magic, é você pegar a expansão e trabalhar em cima daquilo que já foi feito. E vendo o seu portfólio, eu sinto uma veia criativa, entendeu? Que foge um pouco, tipo, essa arte tem uma veia mais criativa para um universo seu, entendeu? Que eu gostaria de ver mais. Mas aqui é 100% no meu achismo, tá? Da minha vontade como um artista. Se você quiser ir para esses caminhos, continuar estudando perspectiva, super importante para você criar cenários que envolvam a sua ilustração e colaborem com a sua história, para gerar mais sensação de perspectiva. E depois, quando você estiver bem sólida nisso, expandir o seu estudo para figura humana e na hora de pintar, tentar buscar por essa pintura que vá para um caminho mais realista. Porque agora, de novo, tipo, as luzes não estão interagindo com os personagens, elas não estão influenciando, a cor da luz não influencia os personagens e não dá pra pintar algo mais realista sem você ter pelo menos esse conhecimento básico, saca? Eu acho que é isso, sim. Como uma análise de portfólio e um feedback mais direto nessa arte que você pediu, essa é a minha visão, tá? Mas da hora, eu acho que tem coisas muito legais no portfólio que valeria a pena você explorar. Até como, sei lá, puxando talvez para um caminho de concept, talvez. VisDev, ir para um caminho desses, assim, de desenvolvimento visual. Mas aí é a minha visão. Belezinha, Bárbara? Espero ter ajudado. E é isso. Bora para um próximo. Tchau, tchau.